Olá, seja bem-vindo ao canal Golaço. No futebol, sempre que algum jogador se destaca por um clube, é comum falarmos que logo ele estará em um clube grande da Europa, seja no Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Arsenal, Inter de Milão, entre outros gigantes da Europa. Mas você sabia que na história nem sempre foi assim? Há 30 anos atrás as regras eram diferentes no futebol, mas tudo mudou graças a duas coisas: o Tratado de Roma e a Lei Bosman. Bom, vamos explicar isso melhor, mas antes, confere aí se você já está inscrito no canal, e se não tiver, se inscreva, ative o sininho das notificações, e ao final, se gostar do vídeo, curta, comente e compartilhe. Vamos começar com o Tratado de Roma, que não é nada mais do que vários acordos entre países que fazem parte da União Europeia, e um desses acordos é que todos os europeus tinham liberdade de transitar e trabalhar entre os países que assinaram o tratado. Porém, mesmo com esse acordo, algumas ligas europeias colocavam limites de jogadores de outros países, justamente para ser um incentivo a revelar jogadores nacionais, e é normal, afinal até hoje acontece isso em várias ligas. No Brasil, por exemplo, com a nova regra, podem ter até 9 jogadores não brasileiros relacionados para uma partida, mas até poucos dias atrás podiam ter apenas 7 jogadores. E era isso que acontecia antigamente na Europa. A UEFA determinava limite de 3 estrangeiros nos jogos, mas poderia subir para 5 estrangeiros, caso 2 desses tivessem feito a base no clube. Até aí, tudo ok, mas tudo mudou a partir de uma lei que levou o nome de um jogador, a Lei Bosman. No futebol atual, quando acaba um contrato de um jogador, ele fica livre para assinar com qualquer clube. Aliás, 6 meses antes de vencer o contrato, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Mas até 1995 as coisas eram diferentes. Antigamente o contrato de um jogador era apenas um papel que indicava o tempo dele e o salário do jogador. Mas quando ele acabava, o atleta só poderia se transferir para outro clube, caso esse outro clube pagasse o passe do jogador, ou seja, o clube que tinha o passe do jogador poderia ser considerado dono do jogador. É aí que tudo começa a mudar com o belga Jean-Marc Bosman, em 1990, quando seu contrato no RFC Liège se encerrou. O Dunkerque da França quis contratar o jogador, e após os dois clubes não entrarem em um acordo, o Liège queria renovação com o jogador e ainda reduzir o seu salário em 75%. Algo considerado inacreditável. Revoltado, Bosman processou a federação, o seu clube e a UEFA, e após 5 anos de batalha, em 95, Bosman ganha os processos, e além de conseguir a sua liberação, ainda foi criada a Lei Bosman, que além de derrubar a lei do passe, acabava com a limitação de estrangeiros em clubes com relação a europeus. Afinal, essa limitação iria contra até o Tratado de Roma, exemplificando para hoje, o Ter Stegen, Modric e o Haaland não são considerados estrangeiros para os seus clubes, diferente de sul-americanos como Ederson, Vini Júnior e Rafinha, por exemplo, que são considerados estrangeiros. Claro que cada liga ainda tem as suas restrições, mas ao longo dos anos, as ligas foram ficando mais abrangentes. Por exemplo, o último inglês na Premier League a colocar 11 jogadores ingleses como titulares foi o Aston Villa em 1999. O que não podemos negar é que a Lei Bosman favoreceu os clubes mais ricos, que sempre saíram à frente de seus adversários, na hora de contratar uma estrela ou uma futura estrela de um outro país, e isso se tornou um ciclo infinito para os maiores clubes da Europa. E é justamente essa diferença financeira dos gigantes europeus, que cria uma vantagem gigantesca nos clubes na hora de disputar um jogador com um time menor. Assim fica praticamente impossível segurar os jogadores que se destacam nesses clubes de países menores da Europa, ou de outros continentes. E pelo fato de jogador europeu não ser considerado mais como estrangeiro, os clubes começaram a buscar jogadores em países mais vitoriosos, como Brasil, Argentina e Uruguai. Mas com o tempo começaram a procurar jogadores fora desse eixo. Nada melhor do que relembrarmos do Liverpool, que conquistou tudo nos últimos anos, em que o trio de ataque tinha um egípcio, um brasileiro e um senegalês. E quando 2 saíram, foram atrás de um colombiano e um uruguaio para repor. O Brighton, por exemplo, tem o japonês Mitoma, o Tottenham tem o sul-coreano Son, o PSG também contratou o sul-coreano Kang In-lee, já o Leverkusen contratou o gigante nigeriano Boniface. Ou seja, tudo mudou no futebol desde que um jogador decidiu lutar pelos seus direitos de liberdade para escolher aonde jogar.
Mas na sua opinião, acredita que essa globalização do futebol só aconteceu graças à Lei Bosman, ou ela apenas antecipou algo que seria inevitável no futuro? Comente aqui embaixo a sua opinião, já aproveita para deixar a sua sugestão de vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.